Os objetivos do nosso trabalho são os seguintes: explicar o funcionamento geral das turbinas, dar a conhecer as principais turbinas hidráulicas existentes, caracterizar cada turbina, demonstrar os principais componentes explicando as suas funções. As turbinas hidráulicas são projetadas para transformar energia hidráulica em energia mecânica. O seu funcionamento geral é comum em todas as turbinas. A água entra por uma entrada que se encontra a montante da barragem, num nível mais elevado. De seguida, esta é conduzida por condutas forçadas até onde a turbina se encontra. A água é então injetada contra o rotor da turbina, fazendo-a mover. Este movimento é transmitido ao gerador por um eixo, produzindo assim energia elétrica. Existem vários tipos de turbinas, mas as mais usadas são turbina Pelton, turbina Francis, turbina Kaplan. As turbinas Pelton são adequadas para operar entre quedas de 350 a 1100 metros, sendo por isso muito mais comuns em países montanhosos. Este modelo de turbina opera com velocidades de rotação maiores que os outros e tem um rotor de características bastante distintas. Dependendo da potência que se queira gerar, podem ser adicionados até 6 injetores simultaneamente. O número normal de injetores varia de 2 a 6, igualmente espaçados angularmente para garantir o balanceamento dinâmico do rotor. A turbina Pelton funciona utilizando injetores. Estes injetam a água contra as colheres, fazendo mover a turbina. O controle da potência é feito através de uma válvula que regula a agulha. O distribuidor consiste na continuação da tubulação forçada, acoplado a este por meio de falanges de união. É também chamado de câmara de injetores. Tem como missão fundamental dirigir o fluxo de água. Serve também como apoio para os outros mecanismos que interagem no distribuidor. É um elemento mecânico que dirige e regula o jato de água. É geralmente um orifício de secção circular com um diâmetro aproximado entre 5 a 30 cm, instalado no final da câmara de distribuição. Este projeta e dirige o jato de água contra o rotor, de tal forma que forma um ângulo de 90 graus com o rotor. A agulha é formada por um prolo, localizada concentricamente no interior do corpo do bocal, guiado por meio de rolamentos em que tem um movimento livre de deslocamento longitudinal em dois sentidos. O rotor é a peça onde a energia hidráulica da água se transforma em energia mecânica. É o apoio para as colheres ou pás. As pás são peças de bronze ou aço especial. São projetadas para receber o jato de água. A sua forma é semelhante a uma colher de sopa, com uma ponta afiada, localizada no centro de modo que seja dividida em duas partes simétricas, de grande concavidade de cada uma. São conhecidas como turbinas de supressão. A pressão é variável nas áreas do rotor, e esta é submetida à influência direta de água em todos os seus periféricos. Elas também são conhecidas como turbinas axiais e turbinas de reação. O campo de aplicação é muito amplo, dado o avanço tecnológico obtido na construção deste tipo de turbinas. Elas podem ser usadas em quedas de água de altura de 40 até 400 metros dentro de uma ampla gama de fluxos, entre 2 a 200 metros cúbicos por segundo aproximadamente. A água chega dos condutores forçados e passa por um sistema de palhetas, guias móveis, que controlam o volume fornecido à turbina. Após passar por este mecanismo, a água chega ao rotor da turbina, fazendo com que se mova. Para aumentar a potência, as palhetas abrem-se, e para diminuir a potência, elas fecham-se.
A caixa espiral é formada pela união sucessiva de uma série de placas cónicas de metal, cujos respectivos eixos formam uma espiral. Esta disposição é conhecida como turbina caracol, em que, devido ao seu design, é obtido um fluxo de água com velocidade constante e aparentemente sem formação de redemoinhos, evitando perdas de carga. O rotor é a peça onde a energia mecânica é obtida. É rigidamente ligada à parte inferior do eixo, em situação perfeitamente concêntrica com o distribuidor. É constituída por um núcleo central, em torno do qual há um certo número de pares de superfície deformada, aproximadamente entre 12 e 21. O eixo da turbina é onde ocorre a conversão de energia hídrica em energia potencial. O tubo de sucção é um tubo de saída de água, geralmente com diâmetro final maior que o inicial. Desacelera o fluxo de água após este ter passado pela turbina, devolvendo-a ao rio. As pás do rotor são construídas de bronze ou em aço, especialmente ligados, para evitar corrosões e cavitações. Recebem o nome de remos, cuja longitude e inclinação maior ou menor em relação ao eixo da turbina, dependendo do fluxo, da altura de queda de água e da velocidade específica. As turbinas Kaplan são adequadas para operar entre quedas até 60 metros. A única diferença entre as turbinas Kaplan e a Francis é o rotor. Este assemelha-se a um propulsor de navio, similar a uma hélice. De resto, as principais características não diferem. O modo de funcionamento da turbina Kaplan não difere do da turbina Francis. Os principais componentes da turbina Kaplan são os mesmos que a turbina Francis. A única diferença é o rotor. Este tem uma forma de hélice. P de potência, H de queda, Rho de densidade, Q volume de água, G de aceleração de gravidade e eta é a eficiência total da turbina. As turbinas hidráulicas são grandes fornecedores de energia barata e não poluente. Atualmente, em todo o mundo são usadas em centrais hidroelétricas, instaladas em barragens que, apesar de fornecerem energia limpa à rede pública, destroem a paisagem e habitats de diversos animais.